Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, encontro marcado aqui com a gente, tá? Você pode nos seguir através das nossas redes sociais, ou também enviar um e-mail e sugerir a entrevista que você quer assistir aqui com a gente, tá bom? Não se esqueçam também de acessar o nosso canal, se inscrever, clicar no sininho para que você possa receber as notificações, dar um like e compartilhar as entrevistas que aqui são feitas. Então, o tema a ser abordado hoje é AVC, Acidente Vascular Cerebral. Solta a vinheta! Ele é médico, professor do Hospital da PUC de Campinas e mestre em neurociências pela Unicamp. Nosso bate-papo de hoje é com o Dr. Luiz Bellini. Muito obrigado por sua participação, doutor. E aproveitando já, vamos fazer a nossa primeira pergunta. Neste tempo de pandemia, temos algumas doenças que não estão no foco e que nós achamos de extrema importância abordar. Uma delas é o AVC. O que vem a ser o AVC e qual o seu impacto na sociedade, doutor? Olá. Obrigado pela oportunidade de dizer sobre outras doenças que acontecem durante a pandemia e, sem dúvida, talvez a pior delas é o acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral, que é popularmente conhecido como derrame ou derrame cerebral, ele continua existindo e, infelizmente, não tem o foco da mídia, então é muito importante que canais como esse vem mostrar para a população a importância, as causas, as consequências, a prevenção dessa doença tão devastadora. Uma doença que mata aproximadamente 100 a 120 mil pessoas por ano no Brasil. Aproximadamente 10 mil pessoas por mês podem morrer de AVC no Brasil. Em outros números, aproximadamente a cada 90 segundos uma pessoa tem um AVC no Brasil. E uma pessoa morre a cada 5, 6 minutos. Uma doença onde aproximadamente 30% delas vão ficar sequeladas, ou seja, podem ficar incapacitadas para o trabalho, para se locomover, muitas vezes restritas ao leito para o resto de suas vidas. Uma doença tão impactante onde muitas vezes famílias que dependem daquela pessoa que teve um AVC e agora não tem mais essa renda familiar. Uma pessoa que vai depender de seguro do INSS, que também é algo complicado nos dias atuais. Então, temos sim que abordar outras doenças. E hoje eu tenho o prazer de colaborar com o acidente vascular cerebral, suas consequências, sua prevenção e o seu tratamento bem esclarecidos para a população, para que nenhum de nós tenha essa enfermidade que, além de matar muito, deixa grandes sequelas. Dentre todas as doenças possíveis que uma pessoa pode ter, o acidente vascular cerebral é a doença que mais deixa sequela na população. Uma doença de alta mortalidade e alta taxa de incapacidade física e mental permanentes. Ainda falando do AVC, dentre esses existentes, qual é o mais grave? Nós temos dois tipos de AVC, o chamado isquêmico ou o hemorrágico. E quais são as diferenças? O isquêmico é quando um vaso sanguíneo que leva o sangue para a cabeça, ele é entupido por um coágulo ou um trombo de gordura. E falta sangue, falta oxigênio no cérebro, e o cérebro vem a morrer
parte dele ou grandes áreas fundamentais para os movimentos, para a fala, para se comunicar. E esse tipo de AVC isquêmico é o mais comum que existe. Ele é responsável por cerca de 85% de todos os casos de AVC. Sem dúvida, acaba sendo o tipo de AVC que causa a maior parte de óbitos, se não naquele exato momento do AVC, por suas complicações que vêm nas semanas seguintes. Já o outro tipo, chamado de AVC hemorrágico, é quando um vaso sanguíneo que está dentro do cérebro, ele se rompe e tem um extravasamento de sangue dentro do cérebro, que também pode fazer com que suas células venham a morrer. Esse extravasamento de sangue pode ser em pequena quantidade ou em grande quantidade. Às vezes também pode produzir sintomas leves, como pode produzir sintomas fatais. E ele está na população presente em 15% de todos os casos de AVC. Então, é super importante saber que a prevenção de ambos os AVCs isquêmicos ou hemorrágicos pode ser realizada e os dois são muito graves. E qual é o mais grave, né? O mais grave é o AVC hemorrágico. Se nós tivermos 10 casos de AVC isquêmico e 10 casos de AVC hemorrágico, sem dúvida, o AVC hemorrágico vai matar mais pessoas do que o AVC isquêmico. Então, a comparação entre os dois nos mostra que o AVC do tipo hemorrágico é o pior. Mas lembrando que, na população em geral, o maior número de casos de óbito por AVC é do AVC isquêmico, porque ele faz parte de 85% dos casos. Como ele é o mais comum, ele vai ter uma representação maior na mortalidade. Agora, quando compara 1 a 1, o AVC hemorrágico tem um poder de óbito maior. Diante de suas explicações, podemos dizer que o AVC é uma doença de velhos? Os jovens podem ficar tranquilos? E quem pode ter um AVC? Então, é uma doença das pessoas mais idosas? A resposta é não. O AVC, ele hoje em dia é muito comum em pessoas jovens, pessoas na casa dos 30, 40 anos. A gente considera pessoa jovem para ter um AVC pessoas que têm abaixo de 45 anos e apresentam um acidente vascular cerebral. Então, é claro que quanto mais idoso, mais fatores de risco, como hipertensão, diabetes, aumenta a chance da pessoa ter um AVC. Mas em pessoas mais jovens, isso também é possível por conta de outros fatores que vêm acontecendo na sociedade. A gente sabe que o índice de obesidade tende a crescer, o sedentarismo, o estresse do dia a dia, noites mal dormidas, inclusive esse é um tema que é importante abordar, a influência do sono no acidente vascular cerebral, os maus hábitos de alimentação, os fast foods. Hoje em dia, a facilidade de receber comidas prontas em casas, processadas, isso aí aumenta os fatores de risco, aumenta, por exemplo, as taxas de colesterol, os deslocamentos, atividade física diminuída. Junta-se a isso o uso de alguns medicamentos que podem aumentar o risco de AVC, medicamentos como alguns contraceptivos hormonais, uso de drogas
que também podem estar presentes em alguns jovens. Então, quando se soma todos esses fatores, a gente nota sim uma porcentagem significativa de pessoas jovens tendo acidente vascular cerebral. Então, cabe aqui o alerta para que todos devem estar cientes de quais são esses fatores de risco, para que não tenha o derrame, para que não tenha o acidente vascular cerebral. Doutor, como que eu posso prevenir o AVC? E como eu fico sabendo se eu sou uma pessoa de risco? Bom, então, quais são, os fatores de risco? Quais alterações de saúde que eu possa ter que isso vai me deixar com risco aumentado para ter um AVC, para ter um derrame? Então, a gente chama de fatores de risco cardiovasculares. Os principais são hipertensão. Então, pessoa que tem pressão alta, que não está controlando adequadamente, diabetes, então açúcar no sangue aumentado, isso também é bastante ruim, colesterol elevado, colesterol ruim elevado, sedentarismo, abuso de álcool, obesidade, são os principais fatores. E todos estes são chamados de fatores de risco modificáveis. Ou seja, é possível modificar, é possível tratá-los para que se evite o acidente vascular cerebral. A hipertensão bem controlada diminui muito a chance da pessoa ter um AVC hemorrágico. A principal causa de AVC hemorrágico é a hipertensão. Então, tomar medicamento para controlar a pressão, o diabetes, atividade física que ajuda a combater a obesidade, o colesterol, evitando o sedentarismo. Se a gente conseguir fazer corretamente essas coisas, a chance da gente ter um AVC diminui muito. A chance ela fica aumentada referente àqueles fatores de risco que não são modificáveis. Por exemplo, a gente sabe que a idade avançada, aumenta o risco de doenças, mas isso não tem o que fazer, obviamente. História familiar. Então, se eu tenho história de pai, mãe, irmãos que tiveram AVC, que tiveram infarto, tem essa carga genética, infelizmente, em relação a isso, não tenho o que fazer. Agora, se eu consigo fazer corretamente o tratamento dos fatores de risco que são modificáveis, que eu possa melhorar, a chance de eu ter um acidente vascular cerebral isquêmico hemorrágico diminui muito. Então, consultar adequadamente um clínico, um cardiologista, um neurologista, especialmente se tiver um bom conhecimento nessa área, é possível prevenir, é possível fazer exames, é possível fazer check-up especializado na prevenção do acidente vascular cerebral. Então fica a dica que essa questão de prevenção é o principal fator para que a gente tenha uma longa vida cheia de saúde, cheia de alegrias. Doutor, nós temos muitos casos ocorrendo o tempo todo. As assistências nos hospitais são boas? Então, os casos de AVC, como a gente disse, um caso de AVC no Brasil a cada 90 segundos aproximadamente, eles estão aí o tempo todo ocorrendo independente da classe social, independente da região. E a assistência ao AVC, como que se faz? Então, quando nós temos um paciente que tem um AVC, esse paciente, em primeiro lugar, ele precisa ter o diagnóstico correto. Então, seria bem importante que a mídia, os canais, divulgassem para as pessoas terem o conhecimento que um AVC possa estar ocorrendo ao lado dela. Então, os sintomas principais do AVC
que são perda de força em metade do corpo, alteração de fala, isso que ocorre subitamente, é um caso de AVC, provavelmente. E é importante que esse paciente seja deslocado rapidamente para um local onde se faça um tratamento de excelência para o AVC. E, infelizmente, ainda são poucos hospitais que têm a capacidade de fazer um tratamento de fase aguda, um tratamento rápido, para que o paciente melhore, que o paciente fique com o mínimo de sequelas possível. Então, é importante uma informação da população, de reconhecer os sinais e sintomas. Deve-se preferencialmente acionar o sistema móvel de urgência, como por exemplo o SAMU, ligando 192, porque este órgão vai saber direcionar o paciente para o local mais apropriado, que tenha o melhor tratamento. Então, é importante reconhecer os sinais e sintomas, e é importante saber que não é qualquer profissional, não é qualquer hospital que tenha capacidade de dar o melhor tratamento para a recuperação rápida do acidente vascular cerebral. Bom, diante disto, podemos dizer que não dá para ser atendido numa UPA ou numa UBS? O atendimento inicial não dá para ser feito numa unidade básica de saúde, numa unidade de pronto atendimento, na UBS ou na UPA. Por quê? Requer sempre a realização de tomografia computadorizada. A tomografia que ela vai dizer com clareza se o paciente está tendo um AVC do tipo isquêmico ou do tipo hemorrágico. E o tratamento muda completamente. Nessas unidades de atenção básica à saúde, nós não temos o especialista no assunto para dar o tratamento ideal. Não temos o neurologista, não temos o neurocirurgião, não temos os medicamentos adequados para tentar a reversão dos sintomas. Então, sempre tem que ser num grande hospital, e esse hospital tem que estar preparado para o atendimento de excelência do AVC, que também é a minoria dos hospitais que está preparada para isso. Existe algum tratamento específico, com algum tipo de medicamento ou uma cirurgia para o AVC, doutor? E já há 25 anos existe um medicamento que é capaz de reverter o AVC isquêmico. Este AVC, que é a grande maioria dos casos, que é 85% dos casos, quando há um entupimento do vaso, existe um medicamento que ele é feito na veia da pessoa e ele entra no vaso sanguíneo e dissolve o coágulo. E o sangue pode voltar a fluir normalmente no cérebro, tendo então a melhora até completa de todos os sintomas do AVC em poucas horas. Então isso existe já há bastante tempo, um único medicamento, não é medicamento que se compra em farmácia, obviamente, é um medicamento que ele está disponível em alguns hospitais, e alguns hospitais têm o treinamento, têm pessoas capacitadas, têm neurologistas aptos a fazê-lo de forma corretamente e o paciente melhorar, o paciente ficar totalmente sem sequelas. E este tratamento, ele só é feito na veia da pessoa se a pessoa chegar em até 4 horas e meia do início dos sintomas. Então, o paciente tem que ir ao local certo e tem que chegar rápido, porque o cérebro sem sangue, ele morre de forma muito rapidamente assustadora. Então, é importante conhecer o local que você vive, quais são os hospitais que estão capacitados para fazer esse medicamento para reverter.
Além disso, existe também alguns tipos de cirurgia que remove o coágulo com catéteres, e este procedimento pode ser feito em até 6 horas, principalmente, em até 24 horas, para levar à reversão do acidente vascular cerebral. E também este tratamento está disponível em pouquíssimos locais. Quando o AVC for hemorrágico, então sempre precisará de uma cirurgia? Em relação ao AVC hemorrágico, também existe cirurgia para retirar o sangue da cabeça. E esta cirurgia, quando indicada, não é qualquer paciente que vai ser submetido a uma cirurgia para retirar um sangue da cabeça, porque a cirurgia também tem riscos. Então, quando se tem indicação de tirar o sangue, drenar o hematoma no AVC hemorrágico, também tem que ser feito por um pessoal capacitado, médicos neurocirurgiões muito bem capacitados. Então, você precisa estar dentro de um grande hospital, de um grande centro, para receber o melhor tratamento tanto do AVC isquêmico quanto do AVC hemorrágico. Doutor, uma curiosidade. Existe alguma relação entre o AVC e o sono? Então, quando a gente comentou dos fatores de risco para ter um AVC, a gente comentou a questão do sono. Os problemas de sono hoje em dia estão presentes em 30% a 50% da população. Sejam eles dificuldade para iniciar o sono, dificuldades para manter o sono, excesso de roncos noturnos. E o que chama atenção neste momento relacionado ao AVC, que até pode ser tema de uma próxima conversa, é a apneia do sono, que é a pessoa que tem pausas respiratórias durante a madrugada. Ela para de respirar, às vezes 10 segundos, 30, 40 segundos, e isso causa um risco aumentado de AVC e de infarto, visto que nestes momentos para de entrar oxigênio dentro do corpo, dentro das células. Isso é como se a pessoa estivesse tendo um AVC ou um infarto. O cérebro sem oxigênio, ele tem um risco muito alto de ter o derrame. Então, sem dúvida, a questão do sono é fundamental. Também, através do neurologista, você pode identificar com exames se você tem um sono de qualidade, se você faz a apneia do sono e, por conseguinte, está tendo um risco aumentado para o AVC e muitas vezes nem está sabendo. Então, a questão do sono é bastante importante também. Depois do AVC, em ficando com sequelas, como fazer para melhorar a situação do paciente? Imaginando que após um acidente vascular cerebral, então, ficaram sequelas, o que fazer? Aí que entra uma boa reabilitação, uma equipe multiprofissional para que o paciente tenha uma melhora rápida. Então, quais são os trabalhos, quais são os profissionais que têm que estar envolvidos na recuperação disso? Sem dúvida, o principal deles é o fisioterapeuta, uma fisioterapia motora para recuperar rapidamente os movimentos, o fonoaudiólogo, porque muitas vezes o AVC dá dificuldade para falar, dificuldade para engolir a comida, chamada disfagia, que aumenta o risco de pneumonia. Então, o fono é muito importante nisso. O terapeuta ocupacional, que vai ajudar em movimentos finos, também a questão psicológica, o psicólogo, algumas vezes o psiquiatra e, obviamente, o médico, preferencialmente um neurologista, e se for especialista nesta questão do AVC, melhor ainda, porque aí vai poder oferecer através de medicamentos a melhor prevenção para que isso não aconteça novamente. A prevenção do AVC não é feita com qualquer medicamento. Cada caso de AVC tem a sua prevenção específica. Dr. Luiz Bellini, nosso muito obrigado pela entrevista e agora gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos seguidores. Então, a mensagem final sobre o tema acidente vascular cerebral é que
é uma doença que é responsável por a maior parte das pessoas que têm sequelas após qualquer enfermidade ter acometido. É a segunda maior causa de morte no Brasil e no mundo. E é uma doença aonde, em primeiro lugar, é possível preveni-la consultando o especialista, é possível saber os riscos que a pessoa pode ter. E, em segundo lugar, tem tratamento. Tem tratamento para reverter os sintomas, para que a pessoa fique totalmente bem e sem sequelas. Então, precisa de mais divulgação na mídia, precisa de informação em massa para que as pessoas não sejam acometidas dessa pior doença que existe, na minha opinião. Então fica a dica, se tiver dúvidas, procure um especialista na sua região, se informe para que viva sempre bem. Um grande abraço. Conversei com o Dr. Luiz Bellini. Semana que vem tem mais entrevista para você aqui no Cá Entre Nós. Não se esqueça de inscrever-se no canal, clicar o sininho para receber as nossas notificações, dar um like e compartilhar as nossas entrevistas. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Solta a vinheta!